essa E ideia. aí a gente acaba descobrindo uma missão da nossa vida, né? A missão. Porque eu sou músico, né? E toquei na igreja a minha vida toda aí, praticamente, 20 anos, mas eu nunca senti que eu estava realmente fazendo a missão, minha missão na Terra, tanto quanto eu estou fazendo hoje com educação financeira, sabe? Porque hoje, sim, eu recebo feedbacks de pessoas me dizendo, Thiago, cara, você me ajudou muito, Thiago, você me salvou, Thiago, sabe? Então, isso é gostoso, né, pra gente. Legal, cara. Então, dito isso, hoje a minha missão é de fato o que a gente já vinha fazendo, falando sobre empreendedorismo, né? Que é a gente sair daquela corrida dos ratos, né? Em que a gente fica ali trabalhando, trabalhando, porque a gente ouviu, a gente viu, acompanhou um pouco nossos pais colocaram na nossa cabeça que a gente tem que fazer uma faculdade, ficar lá 5 anos, 6 anos numa faculdade, dependendo da matéria, 10 anos, e aí sair sem expectativa nenhuma, sem saber se você realmente vai estar empregado, trabalhar para uma empresa, trabalhar 40 anos para uma empresa, pagar FGTS para se aposentar com 40% de um saláriozinho que nunca vai ser suficiente para você ser de fato liberto, né? E o pior, né? O pior é que se você morrer, esse dinheiro fica para o governo ainda, né? Fica para o governo, Olha fica para o isso. governo. Então é complicado. E aí a gente já vem ali falando um pouco mais de empreendedorismo antes de falar de finanças, a gente entende que uma coisa que também me chocou no empreendedorismo, que foi um divisor de águas para mim, foi o Robert Kiyosaki, falando do quadrante de fluxo de caixa, né? Onde a gente tem ali, a grande maioria das pessoas, 65% das pessoas, elas vendem horas, elas trabalham no regime CLT, e tá tudo bem, cada um faz a sua escolha, né? Mediante a sua expectativa de vida, o que você escolher, tá tudo bem. Então, só que a grande maioria das pessoas, elas vivem ali no regime CLT. E aí, quando a pessoa quer mudar um pouco a sua situação, ela vira autônomo, né? Ela vira autônomo e aí ela acaba tendo um acúmulo um overdose de tarefas, porque ela é uma empresa de uma pessoa só, né? Ah, Só que muita gente, aí nós vamos para o outro quadrante, talvez fique meio difícil aqui de ver, mas quadrante, né? E aí, o mais legal é que nesse lado do quadrante, onde está a maioria das pessoas, é onde está a minoria do dinheiro, né? A minoria do dinheiro está ali. E no outro lado do quadrante, onde temos os donos de empresa e investidores, ali só tem 5% da população que são donos de empresas e investidores, mas ali gira 95% do dinheiro. Ou seja, a grande maioria do dinheiro que circula no mundo está na mão de donos de empresas e de investidores. Porém, e aí que vem a sacada, né? Cara, você não precisa. Você trabalha no CLT hoje, você é um autônomo, ok, tá tudo bem. Só que você não precisa largar tudo para você se tornar um investidor, por exemplo. Olha aí ó, o quadrante, top, aí ficou legal. Então, esse é o quadrante. Esse quadrante aqui foi divisor de águas e é divisor de águas na vida de muita gente, tá? Muita gente. Bendito seja Robert Kiyosaki. Só que a grande confusão, Danilão, é que as pessoas acham que para elas irem ali para o quadrante de investidor, elas precisam ter R$ 1 milhão, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais para poder, né, entrar naquele quadrante. E eu, assim como a grande maioria da população, tem esse paradigma, né? Tem essa crença, e aí você acha que o que a gente faz? A gente estereótipa esse quadrante
E a gente acha que os investidores, cara, são aqueles caras engravatados, com terno, né, todo bonitão. A gente pensa em Wall Street, a gente pensa lá em Wall Street, que os caras são multimilionários e tudo mais. E não é bem assim, né? E aí a gente cresce com a crença de que investir, vou colocar, não sei investir, vou pôr meu dinheiro na poupança, né? Pois E é. poupança já não é considerado investimento há muito tempo no mercado financeiro, não é considerado investimento. Tanto não é, Danilão, que em 2019 eu tive uma experiência interessante. O Itaú me convidou para ser personalité, né? Itaú Personalité. E aí eu fui lá conhecer os produtos do Personalité e eles me falaram, porque lá no Itaú Comum, eles te oferecem os piores produtos financeiros que existem. Título de capitalização, CDB com 80% do CDI, já explico mais sobre isso, previdência, enfim, um monte de porcaria. E quando você vai dentro do mesmo banco, para um outro setor mais elitizado, eles não oferecem esses produtos. Olha que interessante. E aí o gerente do banco me falando, não, porque nós vamos te oferecer, não vamos te oferecer poupança não é legal. Eu falei, o quê? Vocês estão falando que poupança não é legal? Eu sei que não é mesmo, mas vocês falando me surpreende, porque é o mesmo banco, cara. O Itaú, lá da esquina, fala que me oferece poupança. Aí, atravessando a rua, com personalité, eles não oferecem poupança, porque poupança é ruim. Você vê? Então é interessante isso. Então, é justamente esse o trabalho que eu venho buscando fazer aí com excelência, que é fazer com que as pessoas comecem a investir e comecem certo, sabendo, entendendo que elas não precisam começar com R$1 milhão. E aí vai. Com R$30, você já pode começar a investir. R$30 você já pode colocar lá no Tesouro Direto, comprar um título do Tesouro Direto. Tesouro Direto, para quem não sabe, são títulos do governo, né? A poupança, por exemplo, para quem você está emprestando dinheiro na poupança? Quando você investe na poupança, você está colocando o teu dinheiro na mão do banco, você está emprestando o teu dinheiro para o banco. E aí que vem uma grande safadeza do banco, que é, quando o banco te empresta dinheiro, né, Danilo? Ele te cobra juros de 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 15% ao mês, lá no cartão de crédito rotativo, né? Chega a isso. Olha os juros que o banco te cobra, porque ele te emprestou dinheiro, tá? Agora, quando você empresta dinheiro para o banco, através da poupança, você recebe lá 0,3, 0,4, 0,5% ao mês. Ao ano, agora, isso com a taxa Selic, que hoje comentou um pouquinho, isso vai dar aí 10% ao ano, né? O que eles te pagam um ano, eles te cobram no mês. Então, é bem ridículo. Aí... Tem uma teoria que eu penso por causa dessa cobrança. Se você for olhar hoje, a maior moeda que a gente tem hoje em dia é a atenção, né? Ou seja, quem tem uma audiência, sempre foi na realidade, né? Isso sempre passou pela mão da Globo, né? E de outras emissoras, ela tinha atenção do povo, mas hoje está bem distribuído. E quem tem atenção tem o poder, logo tem o dinheiro. Se você for pensar por esse lado, no lado dos bancos, é o mesmo esquema. Porque eles têm atenção, eles têm o público, eles têm o cliente. E aí, quando o cliente precisa pegar um dinheiro emprestado, ele vai em quem? Em quem ele conhece que tem dinheiro, que é o banco. E aí o banco, por ter essa atenção, ela consegue ela pegar o dinheiro emprestado de alguém, dar uma taxa menor e lucrar muito em cima, né? Então, é assim que funciona quem é o detentor da atenção, né? Se você for olhar, existem Instagrams aí de pessoas influenciadores que cobram para uma publicidade R$400 mil, um public post, 400, 500, 600 mil reais.
Aí, às vezes, você pode pensar assim, nossa, que absurdo cobrar tudo isso, né? Sendo que é uma publicação, né? Mas eles têm audiência. Então, é um negócio que, assim, é complicado a gente pensar, tipo, caramba, lucra muito em cima de mim. Mas, igual eu estava conversando uma vez com o Thiago, né? Que é a pessoa que trabalha comigo, a gente estava falando um pouco sobre algumas gestões de empresários, assim, né? De tipo, pô, tem empresário que tá andando de carrão, não sei o quê, enquanto o funcionário tá lá trabalhando, ganhando pouco, etc. E aí vem na cabeça também o outro lado, né? Tipo, o lado do funcionário, você vai olhar com um lado tipo de ruim, né? Mas o lado do pensando no funcionário também. Será que o funcionário teria coragem de investir o dinheiro dele para montar um negócio para ficar anos sem dinheiro para quando a máquina dele começar a girar e ele for o detentor da audiência e o dinheiro começar a passar pelas mãos dele e ele começar a ter uma vida mais livre, vai É alguém isso chegar e aí. falar assim, entende? Então, você tem os dois lados da moeda, sempre tem, né? Então, É, é interessante é saber interessante, esse porque eu fluxo, lembro, eu lembro né? do. Não sei se chegou a sua entrevista, mas foi meio que um texto que rolava na internet do dono do Habib's. E ele falava assim: por várias vezes me chamaram de playboy, mas poucos aguentariam o que eu aguentei. E isso se resume para vários empresários, né? Quando se fala de Brasil, né? Onde a gente tem. Não, é difícil você ter uma empresa, é difícil você fazer uma empresa crescer, porque o próprio país não te ajuda, né? É uma burocracia muito grande. E aí ele falou: você aguentaria correr o risco que eu corri, pegar todos os seus recursos, jogar na tua empresa, correr o risco da empresa quebrar, e de fato a empresa quebrar, aí você tem que pegar um empréstimo para cobrir e não deixar a empresa morrer e demitir seus funcionários, e você tem que pegar um segundo empréstimo para cobrir o primeiro empréstimo e fazer o negócio andar, né? Então todo mundo, ninguém vê isso. As pessoas só costumam ver quando deu certo, o cara tá de carrão e tudo mais, mas ninguém sabe o risco que o cara correu, né? E aí vem uma frase que eu adoro: se você não quer correr o risco, não aceite ter uma vida comum. Então, se você não quer correr o risco, né, de ter uma vida extraordinária, então aceite ter uma vida comum.